Um dia de muito trabalho, sempre trabalhar é muito bom. E vamos passar hoje para mais uma conversa, né, sobre tudo que envolve a toxina botulínica terapêutica, uma conversa sobre o que temos aí no dia a dia que vai facilitar a vida de vocês que estão iniciando na prática da toxina botulínica terapêutica e pretendem seguir nessa área. Eu falo que é uma área que a gente tem que ter muita persistência, afinal de contas, é uma área que está totalmente aberta e está convidando todos para virem para atuar nessa área. Só para vocês terem uma ideia, diariamente eu recuso a entrada de diversos profissionais não médicos dentro do grupo do Unitoxin. Uma quantidade enorme de fisioterapeutas, de dentistas, que até mesmo eu achei interessante, médico veterinário tentando entrar para o grupo do Unitoxin, por mais que a gente deixe bem expresso nas páginas nossas de inscrição que o curso é direcionado para médicos. Isso é justamente pelo interesse que essa área tem despertado. Uma grande parte desse interesse, sem dúvida nenhuma, é pelo retorno econômico, o retorno financeiro que ela é capaz de trazer, os benefícios que ela é capaz de trazer. Lógico, uma parte está relacionada realmente à vontade de querer fazer medicina e ajudar o paciente, mas uma grande parte, eu acho que desses, principalmente os profissionais não médicos, estão tentando ir atrás aí de uma rentabilidade a mais e uma oportunidade a mais em uma outra área, que hoje, como eu já disse em outras aulas, está extremamente carente, e eu convido vocês a virem participar junto comigo, e quem sabe, igual já tivemos casos ano passado, de um aluno, né, ter um curso comigo em agosto, e em novembro a gente estava viajando para o México junto, num evento de toxina botulínica. Eu espero um dia poder encontrar vocês em um desses eventos. Hoje, nós vamos falar um terceiro ponto importante da nossa imersão estratégica em tratamento com toxina botulínica terapêutica. Por que eu falo que é uma imersão estratégica? Porque é muito mais do que ensinar vocês aqui como aplicar. Eu quero ensinar primeiro em quem aplicar, eu quero ensinar como mapear, e agora, hoje, nós vamos falar em quem não aplicar, já que nem todo paciente é o candidato ideal. Nós precisamos fazer uma triagem desses pacientes, nós precisamos ver contraindicações e precisamos, mais do que isso, ter uma comunicação assertiva e alinhar expectativas. Não sei se vocês perceberam, mas durante todos esses dias eu estou batendo nessa tecla de alinhar expectativas, ter uma comunicação assertiva, porque isso vai fazer toda a diferença para o nosso paciente, isso vai fazer toda a diferença no nosso sucesso terapêutico. E toxina botulínica não é simplesmente enfiar a agulha e vamos ter ali a resolução do problema. Não. Toxina botulínica é a gente pegar, fazer um rastreio do paciente ideal para tratamento. Esse paciente ideal do tratamento, nós vamos pegar ele, alinhar com ele expectativas, alinhar com ele objetivos, vamos mapear regiões de tratamento, mapear músculos, e aí sim, ver se ele não tem contraindicações que podem impedir ele de fazer o tratamento, e essas contraindicações podem ser biológicas e não biológicas, nós vamos entender isso daqui a pouco, e aí sim, eu passar para a prática da toxina propriamente dita, tá bom? E aí, para a gente começar, uma boa indicação na toxina botulínica começa com uma boa triagem do meu paciente. Eu vou te ensinar, principalmente hoje, quando não aplicar. E por que isso que vai tornar o seu procedimento seguro e respeitado. Você virar para o paciente e falar assim, olha, eu entendo, você chegou até mim já procurando toxina botulínica, mas você não tem indicação. Isso é louvável, ainda mais nos dias de hoje, em que o ganho financeiro muitas vezes está acima de qualquer prática. Isso já aconteceu comigo diversas vezes aqui no consultório. O paciente chega para mim e fala assim, doutor Diego, eu estou vindo aqui hoje porque eu tenho enxaqueca e eu vi no Instagram que você aplica Botox para o tratamento de enxaqueca e eu vim aqui porque eu quero fazer. Eu falo, tá bem, me conta um pouco sobre sua enxaqueca. E na hora que eu vou investigar esse paciente, ele não preenche os critérios clássicos para tratamento com toxina botulínica, que seria o quê? A enxaqueca crônica. E aí eu falo com ele, olha,
realmente você tem enxaqueca, mas neste caso seu, se a gente fizer o seu tratamento, nós estamos sendo equivocados, porque no seu caso, o tratamento com toxina botulínica não é indicado. Nós temos opções melhores. Veja, era muito mais fácil nesse caso eu simplesmente falar assim, não, tudo bem, vamos fazer o seu tratamento. Para mim ia ser um tratamento muito mais rentável, eu ia ter um lucro muito maior com esse procedimento, mas não era o correto. E a maioria das vezes eles saem agradecendo, saem todos satisfeitos. Por quê? Porque eu fui correto em relação à indicação e à contraindicação para ele. E isso vai fazer toda a diferença. E eu já tive pacientes que eu contraindiquei e depois ele mandou outras pessoas, vai lá ver se você precisa, porque se não precisar, ele vai realmente falar, ele não vai te enganar falando que você precisa fazer um procedimento que você não precisa. Então, isso vai te tornar muito mais respeitado. E assim, eu quero que vocês, no final dessa aula, vocês saiam com a percepção de um roteiro, de uma consulta, para decidir quem pode, quem deve e se ele entendeu sobre o processo de tratamento com a toxina botulínica. Tudo bem? Nós começamos, então, 3 pontos cruciais nessas 3 aulas que nós passamos. A primeira aula, nós falamos sobre os casos previsíveis. E eu indico isso para vocês que estão começando nessa prática. Comecem pelos casos mais previsíveis, comecem pelos casos mais fáceis, comecem pelo caso que não foi tentado várias outras vezes, por aquele paciente que não tem múltiplas queixas, o paciente que tem uma boa indicação neurológica e uma boa possibilidade de aderência ao tratamento. Esse vai ser o caso que nós vamos optar em começar por ele. Segunda aula, reconheçam o que vocês querem, um mapa. Qual é o músculo que eu quero atingir? Qual é a atividade desse músculo? Quais são os perigos que eu tenho ali próximo? E qual é o que eu posso ter de problemas causados com uma falha de agonistas ou antagonistas? Então, o ideal é que eu faça a seleção do território correto para tratamento. E hoje, eu quero que vocês, juntando isso, me falem o seguinte: olha, este paciente é um paciente bom para começar, esse paciente deveria ser injetado na região tal, porque eu quero esse objetivo, que eu vou medir dessa forma, correndo esses riscos que eu vou evitar deste jeito. Mas esse paciente, ele tem indicações? Ele tem contraindicações? Isso para a gente evitar, por exemplo, intercorrência por falhas de triagens. E aí eu quero que vocês coloquem para mim aqui no chat hoje qual é a situação que te deixa mais seguro. É uma contraindicação? É o uso de alguma medicação? Ou é a expectativa do paciente? Escrevam para mim aqui. O que te deixa mais inseguro hoje para começar a tratar? Ontem vocês me responderam que o que te deixava mais inseguro era tratamento de face e de região cervical. Ótimo. Pensamento anatômico. Hoje, o que te deixa mais seguro? Pensamento em relação a contraindicações. É uma contraindicação, é uma não saber contraindicações, o uso de alguns tipos de medicação ou expectativa. Coloquem aqui para mim ao longo da aula, no chat, para a gente ir tentando elucidar e ajudar vocês a resolver essas questões que vão aparecendo aí, tá bom? Então vamos lá. O que a triagem vai prevenir e muito mais, o que ela também não previne, tá bem? Então eu quero que vocês entendam que nós temos alguns riscos. E esses riscos são 3, basicamente. Esse risco é o risco biológico, o risco psicológico e o risco médico-legal. Entendam isso. Isso vai fazer toda a diferença na prática suas com a utilização da toxina botulínica. O que seria o risco biológico? O risco biológico seria basicamente eu piorar o meu paciente. Seria o risco de eu tornar ele pior do que realmente ele está neste momento. Isso seria por exacerbar uma fraqueza, por fazer uma aplicação no paciente que tenha uma contraindicação absoluta, como, por exemplo, uma gestante, levando a uma perda fetal. Então, isso seria exatamente o risco biológico que nós vamos querer evitar no caso desse paciente, tá? Então, nós vamos tratar essa condição, esse risco biológico no caso do paciente. Bom, e o segundo risco? O risco psicológico.
que é basicamente o risco que você corre quando o paciente tem uma expectativa irreal. É o risco de uma expectativa ruim criada pelo paciente e, com isso, o risco de ter um resultado insatisfatório. Então, nós vamos ter que trabalhar esse tipo de risco também. E, por fim, o risco médico-legal, que cada vez mais nós temos que pensar e nos preparar para ele. Afinal de contas, hoje nós temos pacientes mal intencionados, que vão em busca de algo já pensando em processar o profissional. Nós temos pacientes que outros profissionais, como por exemplo advogados, aproveitam da fragilidade do paciente para, de alguma forma, tentar tirar algum benefício, e nós temos outros profissionais, inclusive médicos, colegas nossos, que para tentar capturar o paciente nosso, utilizam artifícios aí de acabar te expondo. E para isso, para contornar e prevenir esse risco médico legal, o mais importante que eu falo aqui no meu consultório não é registro de termo de consentimento, tá? É explicação, é relação, é o bom relacionamento médico-paciente, é ele entender quais são os propósitos de tratamento, é ele entender quais são as suas expectativas e suas promessas enquanto médico e o que ele pode esperar dentro daquele tratamento. E aí sim, você ter isso registrado. Mas não adianta ser um termo de consentimento. O termo de consentimento ele pode falar que ele foi coagido a assinar, que ele não tem o conhecimento técnico suficiente e assinou aquilo porque precisava do tratamento. O registro médico é no prontuário. O prontuário muito bem estruturado, com indicação, droga utilizada, diluição utilizada, número do lote da droga, data de vencimento, data de abertura de frasco, número do lote e data de abertura do diluente, músculos e doses injetadas, a descrição do procedimento e as suas condutas em relação ao paciente. Isso é um prontuário. Isso é um prontuário médico de quem trabalha com toxina botulínica e que vai evitar lá na frente problemas maiores. Mas vejam, gente, que isso tudo não ainda vai garantir 100%. Ele vai reduzir muito a probabilidade de termos intercorrências. Vai diminuir muito a probabilidade de termos intercorrências biológicas, de termos intercorrências psicológicas, termos intercorrências médicas legais. Mas não zero, tá? Nós ainda assim corremos um risco, mas essa probabilidade vai diminuir bastante e, à medida que a gente aumenta a nossa capacidade de manejo e expertise, essa probabilidade vai reduzindo ainda mais, mas probabilidade zero é praticamente inexistente, tá? Então, eu quero que vocês guardem o seguinte: a triagem é extremamente importante e ela faz parte do procedimento. Ela não é uma mera burocracia. Ela é uma metodologia, que deve ser utilizada para prevenir problemas maiores, sejam eles biológicos, como fraqueza exacerbada onde não precisa, seja ele psicológico, como um efeito inesperado ou ausência do efeito esperado pelo paciente, ou médico legal, com processos e problemas judiciais, tá bom? E aí, eu preparei para vocês, não sei se vocês já perceberam, mas eu gosto de preparar alguns mnemônicos e algumas estratégias para a gente ficar mais fácil essa interpretação. Como lá na primeira aula, a matriz de risco e planejamento. Na segunda aula, o protocolo MAPA. E hoje eu quero falar para vocês de um checklist de triagem simples e repetitivo, tá bom? Ele eu falo que são 3 perguntas que você sempre fecha antes de aplicar. Se vocês passarem por essas 3 perguntas, vocês vão garantir que aquele paciente realmente tem uma maior probabilidade de sucesso com o tratamento e você tem uma maior chance de assertividade no seu tratamento, tá bom? Qual é essa? O que são essas perguntas e o que a gente vai falar com o nosso paciente? A primeira pergunta que eu vou fazer é o seguinte: o paciente que eu estou me propondo a tratar, ele pode tratar? Olha, a primeira pergunta é essa. Esse paciente pode ser tratado? É uma mulher que está gestando? É uma mulher que está
amamentando no momento? É um paciente que tem alguma doença neurodegenerativa que pode exacerbar? Por exemplo, eu já tive casos de paciente com ela que foram injetados pensando-se numa espasticidade, mas ele tinha uma fraqueza do neurônio motor inferior, então ele teve uma piora do quadro motor dele, tá? Eu já tive pacientes que teve atrofia de musculatura por conta de CIDP, para quem não é da área de neurologia, uma polineuropatia desmielinizante crônica, e esse CIDP leva uma atrofia da musculatura. E ele fazendo uma mão em garra por atrofia de interósseos, interpretado como uma espasticidade, injetaram toxina, o que atrofiou ainda mais o músculo que já era atrófico. Então, primeira coisa, o meu paciente pode ser tratado? Porque se ele pode ser tratado, esse já me dá o primeiro sinal de segurança. Tá bom? A segunda pergunta que eu vou fazer é: tudo bem, esse paciente pode ser tratado, mas ele deve ser tratado? Tratar ele vai trazer alguma diferença real? Tratar ele realmente vai fazer diferença no caso dele? No caso de reabilitação, no caso de dor, no caso de cuidado? Ou vai fazer diferença para o cuidador em relação à sobrecarga, em relação à higiene? Se a resposta for não, esse paciente não tem que ser tratado. Agora, se a resposta for sim para qualquer uma dessas opções, alívio de dor, alívio de posição anormal, alívio de risco de anquilose articular, melhora do processo de reabilitação, melhora da higienização, se eu responder sim, significa que esse paciente deve sim ser tratado. E a terceira pergunta, que eu acho que talvez seja uma das mais importantes de tudo. O paciente entendeu o propósito do seu tratamento? Ele entendeu o que você tem como objetivo de tratamento? Ele entendeu os problemas que o tratamento pode trazer, os benefícios que o tratamento pode trazer e qual que é especificamente o objetivo para ele? Porque não adianta nada, como eu falei para vocês, um paciente com uma secção completa de medula achar que o tratamento dele vai fazer ele andar. Não, não vai fazer ele andar. O tratamento dele vai fazer a gente aliviar outros sintomas, como dor, como os espasmos, mas recuperar a deambulação não vai. Por quê? Ele tem uma perda da conexão. Então, é alinhar bem essas expectativas, alinhando bem essas expectativas, e com consentimento, ele concordando em ser tratado, a gente trata. Então, pode, vai me dar segurança. E quem vai me responder se pode? História clínica, em que eu vou ver comorbidades relevantes, cirurgias recentes, infecções ativas. Se o paciente está no momento em uso de antibiótico por conta de uma infecção ativa, nós devemos esperar, não está na hora de eu tratar esse paciente. Se for um paciente recém-vacinado, está na hora de eu esperar, não está na hora de eu tratar esse paciente. Eu vou esperar pelo menos 15 a 30 dias após aquele momento de infecção, após aquele momento de vacinação. Ele tem doenças neuromusculares, como miastenia graves, esclerose lateral amiotrófica, a síndrome de Eto-Lambert, ele tem neuropatias motoras graves. Isso tudo precisa ser avaliado para a gente ver se ele pode ser tratado. É uma paciente que está grávida, está lactando, e aí nós temos que discutir as contraindicações relativas da maioria. Porque imagina, uma paciente que às vezes é lactante, mas ela não tem força, ou melhor, ela tem uma espasticidade que não permite ela posicionar o braço nem mesmo para segurar o próprio filho para uma amamentação. Então, de repente, o benefício que ela vai ter nesse momento supere muito o risco do tratamento. Então, nesse caso, talvez valeria a pena a gente tratar. É paciente que tem alguma alergia, alguma reação prévia, já teve algum efeito adverso anterior, já teve falha terapêutica, isso tudo eu tenho que avaliar para eu responder a primeira pergunta. Esse paciente pode ser tratado? A segunda pergunta é: esse paciente deve ser tratado? Então, a queixa versus a indicação. Eu tenho que ver se a queixa dele vai se converter em algo funcional. Se não, é uma rigidez que não vai trazer nenhum benefício funcional para esse paciente, talvez eu não deva tratar. Tem alternativas? Eu preciso otimizar alguma coisa antes? Algum tipo de reabilitação? Algum tipo de ajuste farmacológico? Lembrem,
simplesmente botar toxina botulínica e abandonar o processo de reabilitação não vai fazer milagre. Simplesmente colocar toxina botulínica e não colocar medidas terapêuticas não farmacológicas, como mudança de estilo de vida, no caso de uma enxaqueca crônica, não tem droga milagrosa. Colocar toxina botulínica e o paciente não fazer movimentos de alongamento, não tem droga milagrosa. Então, eu preciso garantir que todo o processo venha. E confirmar o padrão. É uma espasticidade, é uma distonia, é uma dor miofacial, é cefaleia crônica. E se é plausível de tratamento. Como eu falei para vocês, uma mão assim não significa que é espástica. Pode ser simplesmente atrófica. E, nesse caso, está contraindicado. Eu não devo tratar. Bom, feito isso, você respondeu a pergunta se deve. Se você respondeu que deve, então agora você vai passar para a terceira pergunta. Será que o paciente entendeu? Vamos alinhar as expectativas de tratamento. Então vamos falar para ele, olha, esse tipo de tratamento, o que ele vai melhorar? Ele vai melhorar a sua dor, ele vai melhorar a sua amplitude articular, ele vai melhorar a capacidade de higiene, ele vai melhorar as lesões de dobra, ele vai facilitar o cuidador, ele vai te botar a andar, ele vai te ajudar a subir uma escada. O que vai melhorar? Agora, cuidado com promessas, como, não, esse é um tratamento que vai te curar, esse é um tratamento que vai zerar tudo que você tem, esse é um tratamento que tem efeito imediato. Gente, toxina botulínica não é milagrosa, é mais uma arma do arsenal terapêutico do paciente que vai ter adjuvância no processo de reabilitação. Ela não vai fazer milagre de pegar o paraplégico e colocar ele a andar. Tá bom? Então, cuidado com essas promessas de que vai te curar, que vai zerar todos os sintomas, que você não vai ter dor de cabeça mais, que seu pescoço vai ficar reto, que você vai parar de salivar. E outro, oriente ele. Existe uma janela de início do tratamento. Então, não é que ele está aplicando agora, ele já vai ver o efeito amanhã. E essa janela geralmente é de 7 a 14 dias dentro do processo farmacológico da toxina. Então, oriente isso para ele. Olha, seu José, nós estamos aplicando hoje, mas você vai começar a perceber os efeitos em 7 a 14 dias, com o pico do efeito ocorrendo em 4 a 6 semanas. Então, vai ser essa janela que eu vou te reavaliar. Porque, senão, ele chega amanhã com uma falsa expectativa de que aplicou hoje, amanhã já vai ver o resultado e não vê. E aí ele fala assim, olha, o médico me enganou, não estou vendo resultado nenhum. E sabe o que é pior? Uma outra situação. Muitas vezes, tem paciente que a gente faz o agulhamento. Na hora que eu faço o agulhamento, eu despolarizo o músculo, e essa despolarização, eu tiro o espasmo, eu tiro o tônus muscular naquele momento. Esse paciente fica 24, 48 horas com aquele músculo relaxado, e depois disso o músculo volta para o tônus normal. Ele fala assim, olha, funcionou muito bom lá no primeiro momento, já funcionou bem, mas já parou de funcionar, isso aí não serve para nada, passou muito rápido o efeito. Não, o efeito da toxina nem começou ainda, foi só o efeito do agulhamento, que vai passar, e depois de 7 a 14 dias, o efeito da toxina vai começar. E orientar sempre possíveis efeitos adversos. Olha, podemos ter dor no local de aplicação. Afinal de contas, nós estamos colocando uma agulha que está fazendo essa aplicação aí. Nós podemos ter outras questões, como nós podemos ter hematomas no local da aplicação. E não necessariamente isso vai acontecer, mas é possível. Pode ter hematomas no local da aplicação. Outra coisa que eu posso ter, nesses casos, eu posso falar com ele que eu posso ter uma difusão para estruturas adjacentes. Isso pode causar uma fraqueza transitória, pode causar uma dificuldade de engolir transitória. Orientar sobre possíveis efeitos adversos, tá bom? Isso tudo. Você fez a pergunta, pode? Respondeu que sim. Deve responder que sim. E que entendeu, que o paciente entendeu sobre expectativas e risco. Respondeu que sim. E você já fez lá atrás as triagens do paciente ideal. E já fez o mapeamento do seu região. Agora, de repente, você sim está preparado para fazer o seu tratamento. E agora a questão técnica, como agulhamento, vai fazer diferença. Mas veja o processo. Não é simplesmente o paciente chegou e você aplicou. E eu estou te ensinando esse processo, passo a passo. Lógico, você não vai ficar perto do paciente assim, ó, deixa eu ver aqui primeiro se eu fiz isso. Depois isso, depois... Não, isso vai automático.
Mas para que isso vá automático, eu preciso que vocês entendam que existe toda essa teoria por trás, tá bom? Nós temos 3 armadilhas clássicas para vocês entenderem. Primeira armadilha é o paciente com expectativa mágica. Ele acha que vai zerar todo o problema dele. Gente, cuidado com esse paciente. Por quê? Toxina botulínica não é milagrosa. Não vai zerar o sintoma dele, não vai zerar o problema dele. Muito cuidado com isso. Armadilha 2. O paciente que tem queixa muito vaga, sem um desfecho que eu não consigo mensurar. Ah, doutor, eu tremo o corpo inteiro. Ah, doutor, eu tenho uma rigidez no corpo inteiro por conta da doença de Parkinson. Cuidado com queixa muito vaga. Se eu não consigo mensurar, eu não consigo mostrar para ele benefício. E a terceira armadilha é o paciente que não tem follow-up, que não adere ao tratamento, o paciente que some, tá bom? O paciente que vem, faz uma aplicação e fala assim, ah, essa aplicação que eu fiz me custou R$ 2.000, eu vou esperar, não vou voltar lá em 3 meses, não. Vou esperar até ver quanto tempo que vai durar o efeito, quando estiver ficando ruim de novo, eu volto. E aí, quando ele volta ruim de novo. E aí ele começa a ter a falsa percepção de que o tratamento não está ajudando, mas na verdade ele não teve o follow-up adequado, tá bom? Então nós vamos sempre trabalhar com essa lógica de armadilhas. E dentro disso, eu quero estabelecer para vocês, pensando num farol, tá bom? Sinais vermelhos, sinais amarelos e sinais verdes. Tudo jóia? Vamos lá. O que seria um sinal vermelho? Aquele sinal para a gente não aplicar, ou pelo menos adiar a aplicação do nosso paciente. Então, anotem bem aí. Paciente com infecção no local de aplicação, paciente com alergia grave conhecida ao produto, instabilidade clínica importante, ausência total de adesão, segmento e compreensão sobre o tratamento. Gente, alerta vermelho. Esse caso, não apliquem, porque tem mais chance de vocês terem problemas do que conseguir ajudar. Tudo bem? O próximo passo seriam sinais amarelos, em que vocês vão avaliar o risco e o benefício. Vocês vão documentar tudo e ajustar os planos para aquele paciente, para que ele consiga ter um tratamento adequado. Gestação e lactação, doenças neuromusculares estáveis, uso de medicações que aumentam o risco de fraqueza e efeito sistêmico. Por exemplo, ele já usa um relaxante muscular sistêmico. Eu vou colocar mais um relaxante muscular focal. Será que não vai ter um efeito sinergista? Vai. Avalie isso. Paciente com expectativa muito rígida e baixa tolerância ao risco. Cuidado. Esse paciente não está impedido de ser tratado, mas você precisa esclarecer muito bem a situação para ele, ele precisa compreender muito bem as expectativas e você garantir que o risco é superado pelo benefício do tratamento. E aí, nesse caso, vale a pena tratar sim. E o paciente verde? Aquele que, opa, é aquele que eu já vou injetar de uma vez. É aquele que passou pela nossa triagem negativa, que é a triagem do posso, devo e entendeu. É aquele paciente que eu vou chegar para ele e ele vai compreender de uma forma muito clara os objetivos de tratamento, e é aquele paciente que eu vou conseguir garantir um follow-up. Ele vai voltar, eu vou reavaliar, reajustar região, reajustar músculo, reajustar dose, redefinir novos objetivos. Esse é o paciente ideal, tá bom? Aqui eu vou deixar uma pulga para vocês atrás da orelha, que é o paciente que eu chamo de paciente cinza, tá? É aquele paciente que ele não é bom naquele momento, mas ainda não. Ele pode se tornar bom. É aquele paciente que eu preciso ajustar, por exemplo, algumas questões relacionadas à reabilitação, a algum tipo de medicação, a algum tipo de diagnóstico funcional, mas se eu ajustar pequenas coisas, ele torna-se um paciente verde. Então, ele não chega a ser um paciente amarelo, não é um paciente vermelho, mas ele não é verde, aquele paciente que já está claro para a minha indicação. Ele está naquele limbo entre o amarelo e o verde. Mas se eu ajustar pequenas coisas e ele concordar, a gente entra no verde e nós vamos trabalhar com esse paciente, tá bom? Então, coloque essa metáfora dos faróis, tá, o verde, o amarelo, o vermelho, para vocês, vermelho, contraindicarem, amarelo, pensar e pesar risco-benefício,
E o verde, paciente com indicação. Vamos lá, tá bom? Olha, tomem um papel, anotem isso que eu vou falar com vocês, que são algumas frases que eu uso no dia a dia e que ajudam bastante. Para quem já foi meu aluno, eu estou até vendo que a Maria Undina está aqui na live também. Sabe que eu dou várias dicas dessas nos cursos e que ajudam bastante no dia a dia. Primeira coisa, essa frase, gente, é uma frase muito importante que eu sempre falo para os pacientes. Olha, seu José, o objetivo nosso aqui não é zerar os seus sintomas. Eu quero, primeira coisa, melhorar a sua dor, porque se eu melhoro sua dor, eu consigo facilitar a sua reabilitação. Se eu facilito a sua reabilitação, eu diminuo a rigidez. Se eu diminuo a sua rigidez, eu te dou mais funcionalidade. Tá vendo? Como que eu vou colocando em escadas, objetivos em escadas, de forma que eu consigo alcançar do menos complexo por mais complexo. Não adianta nada virar para o seu José e falar assim, não, seu José, nós vamos colocar você de pé novamente, tá bom? Não. Seu José tem uma dor danada para conseguir manter os joelhos estendidos, porque ele tem uma espasticidade flexora do joelho. Então, a primeira coisa, eu tenho que tirar a dor. Porque se eu tirar a dor, o fisioterapeuta vai conseguir fazer o alongamento. Se o fisioterapeuta faz o alongamento, eu consigo ir tirando a posição anormal. Se eu consigo ir tirando a posição anormal, eu vou reestabelecendo aquele ponto funcional, que é o que eu estou buscando no final das contas. Tá bom? Outra frase de impacto que vocês devem guardar para falar com seus pacientes sempre. Seu José, o efeito é progressivo, tá bom? Então, nós estamos falando de um tratamento, nós não estamos falando de uma aplicação. E o que significa isso, seu José? Significa que nós vamos fazer uma aplicação, você vai reabilitar, o efeito vai passar, você não vai voltar no ponto inicial, porque você reabilitou, mas você vai dar uma leve piorada. E aí a gente aplica de novo, você melhora mais do que já tinha melhorado e não vai voltar no ponto inicial. Por quê? Porque nós estamos caminhando junto com a reabilitação. E eu desenho isso para eles, às vezes, numa linha, para eles entenderem isso. Outra coisa, oriente, olha, pode haver uma fraqueza localizada. E o mais importante, se isso acontecer, eu quero que você me avise, tá bom? Então, esse aqui é o meu telefone. E todos os pacientes têm meu telefone, e eu aviso o seguinte: se tiver uma fraqueza localizada, você vai me mandar uma mensagem. Agora, se tiver dificuldade de engolir, dificuldade de respirar, não estiver conseguindo mais levantar da cama, vá direto para o pronto-socorro e de lá você me avisa. Não fica esperando. Eu sempre oriento isso aos pacientes. Que são sinais de alerta. Se surgirem esses sinais de alerta mais importantes, vá para o pronto-socorro e me avise. Nunca fique esperando em casa, tá bom? Outro, se o padrão motor mudar, o plano tem que mudar. Então, eu preciso te reavaliar para a gente estabelecer. Uma coisa clássica que eu vejo muito, gente, é a distonia cervical. Ela muda de padrão. O paciente, às vezes, ele tinha um látero com retro. E aí eu trato o látero com o retro, ele vai para frente, vai um ântero. Ou ele torce. Eu já vi isso acontecer. A gente tira o padrão persistente e aparece um outro padrão. Ou então eu trato o látero e aparece um reto. E aí, à medida que muda o padrão, eu tenho que mudar também o meu plano, tenho que mudar também os meus objetivos. E a frase mágica que é a que vocês vão anotar. Seu José, você está de acordo com os nossos objetivos aqui que nós estamos traçando? Entendeu sobre os riscos, mas que os benefícios neste momento superam esses riscos e por isso eu estou te indicando? Se o seu José responder que sim, ótimo. Seu José pode e deve ser tratado com toxina botulínica, tá bom? Isso, gente, é extremamente importante e você vai registrar isso em prontuário. Quais são os objetivos do tratamento, os riscos discutidos com o paciente e qual é o seu plano de retorno para ele. Porque isso vai dar para mim aquela segurança jurídica que a gente tem na taça, tá bom? Então, por exemplo, qual seria um candidato bom? Aquele candidato que pode, deve e entendeu, tá? Qual seria esse? É um candidato que precisa do tratamento, deve ser tratado e compreende claramente. Então, vamos lá. Um paciente com quadro de distonia cervical do tipo laterocolo,
que já passou por tentativas de tratamento medicamentoso por via oral, que a gente sabe que não funciona, porque o tratamento da distonia cervical, nível de evidência 1A, é toxina botulínica, e ele vem para você. É um paciente jovem, é um paciente do sexo masculino, sem doença neuromuscular, sem uso de medicação, e, dentro das dificuldades, ele tenta, inclusive, fazer atividade física. Esse é um paciente que pode ser tratado? Pode. É um paciente que pode ser tratado. Ele tem uma condição debilitante que está atrapalhando ele? Ó, doutor, esse problema meu está me atrapalhando que eu não consigo nem dirigir, porque eu não consigo olhar para o lado. Eu estou tendo problema sexual com a minha esposa, que esse pescoço fica puxando. Então, é um paciente que deve ser tratado? Sim, é um paciente que deve ser tratado. Ah, tudo bem, rapaz. Mas você está entendendo que esse tratamento é um tratamento minimamente invasivo, mas que ele tem riscos? Ele pode causar um hematoma, ele pode ter uma dor leve no local de aplicação, lógico. Ah, a gente tem experiência, a gente vai tratar, os riscos são pequenos, mas eu não posso te falar. Se eu te falar o que tem na bula, vai falar que você tem risco até de morrer. Eu nunca vi ninguém morrer, mas eu tenho que te orientar, para você entender isso. Eu preciso te orientar que o seu problema está dentro da cabeça e a toxina não vai ser aplicada dentro da cabeça, ela vai ser aplicada no seu músculo. Então, com isso, eu vou aliviar o sintoma do seu músculo, mas o que causa o problema vai continuar lá. O que significa que, à medida que for passando o efeito, vai voltar. Então, nós vamos ter que seguir o tratamento novamente. Então, praticamente, você está casando comigo. Por quê? Porque de 3 em 3 meses você vai me ver para a gente fazer esse tratamento em você continuamente. Você entendeu? Está de acordo? Não, doutor, eu quero, entendi, eu concordo e eu acho que é isso mesmo. Pronto, esse é o paciente ideal para você tratar. Ok? E por outro lado, qual que seria o paciente aí, caso amarelo, caso vermelho? É aquele paciente que tem uma expectativa irreal, uma contraindicação relativa, uma adesão ruim. Então, será que esse é o paciente que a gente vai tratar ou não? Então, por exemplo, paciente com tremor essencial, tá bom? Paciente com tremor essencial, refratário à primidona, refratário a propanolol, e que aí uma opção que surge para a gente é a toxina botulínica. Ah, doutor, eu quero parar de tremer. Não, não, estou entendendo que você quer parar de tremer. Mas você entende que, na verdade, a gente pode não cessar totalmente? Ah, mas o Botox não para o músculo, então eu acho que ele vai parar, sim, de fazer eu tremer tudo. Não, não. Você pode até parar de tremer, mas eu quero que você tenha a compreensão de que isso não é necessariamente uma coisa obrigatória. Ah, entendi, tá bom. E como é que é o tratamento, doutor? Eu vou aplicar uma vez e está resolvido? Não. O efeito passa, e de 3 em 3 meses você vai ter que vir aqui aplicar. Ah, mas se não tiver bom daqui 3 meses, eu não preciso voltar, né? Eu posso voltar só quando piorar de novo. Não posso fazer isso aí? Tá vendo? Tá vendo que é um paciente que vai acender para a gente a caixinha amarela ou até vermelha? E eu tenho que formular melhor com esse paciente para ver se realmente é um paciente que eu tenho que tratar, que merece o tratamento, tá bom? Então, isso é uma coisa importante. Considerar quais pacientes realmente vai ser eficaz, tá bom? E hoje, gente, com isso, eu te mostrei, então, como a gente fazer essa seleção dos pacientes com base nas indicações e contraindicações. E aí, vocês juntando os 3 pontos, que é, lá atrás, a matriz de risco e previsibilidade, junto com o protocolo mapa de regiões, e agora, com as questões que envolvem as contraindicações, você tem segurança para virar e falar assim, olha, realmente esse paciente é um paciente que tem tudo para ser o paciente ideal no tratamento com toxina botulínica e é o paciente ideal para eu, que estou iniciando nessa prática, começar por ele, tá bom? Esse é o grande objetivo nosso aqui. E hoje você aprendeu a escolher melhor esse paciente. E alinhar essa expectativa é extremamente importante. No N-Tox, gente, eu ensino isso passo a passo para vocês. Como que a gente transforma todo esse raciocínio em execução. Como eu falei, eu estou fazendo aqui, particionando ele em aulas. Mas isso aqui tem que ser uma coisa dinâmica que acontece ao mesmo tempo. E eu vou mostrar isso. Eu mostro isso para vocês no N-Tox, né? A Maria Ondina já esteve comigo aqui em Belo Horizonte, ela está aqui com a gente na live. Ela teve na última turma, que foi agora de fevereiro, e isso a gente vê muito durante o curso. Uma avaliação completa, as estratégias por objetivos,
os ajustes finos de acordo com cada condição e ajuste fino de acordo com a situação de cada paciente e grau de comprometimento. E não só isso, como a gente escala isso do ponto de vista business, ou seja, não adianta nada eu ser um bom médico, tecnicamente excelente, escolho bem o meu paciente, trato bem o meu paciente, mas eu não sei como transformar isso em negócio. Eu não sei como implantar isso dentro da minha clínica, dentro do meu consultório. Eu não sei nem mesmo quanto que eu cobro por esse procedimento. Isso tudo a gente vai discutir aqui no NToxing. Nós tivemos agora, os alunos que participam do NToxing têm mensalmente aulas. Essas aulas são aulas ao vivo comigo. E a última, para vocês terem uma ideia, foi precificação de procedimentos médicos em consultório. Justamente porque nós tínhamos aluno que achava que a precificação era com base em mercado. Não, a precificação não é com base em mercado. A precificação é com base em estratégias de custo fixo, de custo variável, de margem de lucro que eu quero ter, de tudo isso que envolve os custos de um procedimento. Isso tudo está incluído no NToxing, tá bom? Bom, então essa vai chegando então a nossa live de hoje. Eu vou abrir para a gente poder conversar e eu vou querer que vocês me falam aí, escrevam para mim aqui, ou abram também a câmera para eu conhecer vocês também. Qual era a contraindicação que vocês não conheciam? O que vocês talvez passariam batido, esqueceriam de perguntar? E uma frase que impacta vocês aí em termos de expectativa do paciente. Conta aí, me fala aí. Mariondina, eu citei muito você aqui. Se quiser se pronunciar também, pode ficar à vontade de aparecer, viu, Mariondina? Deixa eu ver aqui no chat se temos alguma pergunta. Thales perguntou se o encontro de ontem ficou gravado, que ele não conseguiu participar. Thales, ele até ficou gravado. Nós tivemos um grande problema, não entendi o porquê, tá? Mas o Teams ontem gravou somente o áudio, ele não gravou as imagens. Então, assim, se quiser, eu posso te passar essa gravação em áudio, eu posso publicar ela e passar para vocês. Ela ficou uma gravação em áudio. De repente, você colocar ela na velocidade 1.7, colocar para ouvir no carro na hora que você estiver indo para o trabalho, fica interessante, né? Porque ela não tem um visual, mas o áudio ficou totalmente gravado, não sei por que motivo. Espero que hoje o Teams grave. Eu coloquei ele para gravar, espero que a gente consiga sair hoje aqui com as imagens, tá bom? Eu posso me pronunciar? Claro, fica à vontade, Nazar. Isso, como vai? Tudo bem? Tudo jóia. Olha, eu acho que assim, até essa semana está sendo muito proveitosa, porque tem que estudar muito, né? Tem que estudar muito realmente, saber como avaliar o paciente, entender a parte anatômica. E até hoje, uma das coisas que você falou é uma coisa que me chama a atenção, a gente não confundir a atrofia que o paciente tem, e às vezes uma posição secundária à atrofia, com algo que a gente poderia fazer toxina botulínica e melhorar a função do paciente. Eu até vou falar, eu tenho um paciente de consultório que ele fez uma luxação de ombro em abril do ano passado, de 2025. E eu acho que pela posição que ele caiu, assim, ele acabou fazendo um estiramento de plexo braquial, e porque ele caiu assim, jogando futebol, né, estirado para baixo, e o que aconteceu é que ele acabou ficando com uma lesão de ulnar, sabe? Ele só tem a região aqui, lateral aqui, quarto e quinto dedos predominantemente, então ele tem uma mão em posição, e isso, exatamente, a mão Essa em garra. posição, né? Exatamente. Só que o interessante dele é que ele não atrapalha a vida dele. Sim. Até eu fazendo o curso, eu pensei, poxa, quando no primeiro dia que você falou, um paciente com uma mão viciosa, eu pensei, pô, esse meu paciente, eu acho que é uma indicação. Hoje eu vejo que não é, né? Porque, na realidade, o que ele tem é uma atrofia, ele Exato. não tem realmente uma rigidez, ele consegue, mas ele não consegue abrir direito a mão assim e tudo. Eu fotografei, inclusive, a mão dele assim e tudo, e eu encaminhei ele para reabilitação, né, para fazer fisioterapia,
e até mesmo para um ortopedista, especialista em ombro e cotovelo, para ver se não pode fazer uma transposição de ulnar. Mas eu pensei, no primeiro dia, nesse meu paciente, sabe? E acho que ia ser uma indicação equivocada. Qual é a sua opinião? Eu sei que você não está avaliando, eu não tenho nem a ficha dele aqui, mas, na realidade, eu acho que ele tem mais atrofia do que distonia, na realidade, né? Que ele não tem, né? Eu fico muito feliz de ter conseguido gerar esse tipo de percepção em você em 3 dias. Porque exatamente o que seu paciente tem é o quê? Uma lesão do neurônio motor inferior. Ou seja, isso não causa espasticidade, isso não causa processo distônico. Então, o que ele tem? Na hora que ele lesa o nervo ulnar, talvez aqui no plexo braquial, ele perde a capacidade motora de extensores. Por isso que os flexores passam a predominar. Então, nesse caso, não estaria indicado o uso de toxina para ele. Por quê? Não adianta nada eu aplicar a toxina nos flexores dele, se eu não vou ter os extensores para puxar, ele vai manter a mesma posição. Pois é, eu até pensei nisso, poxa, numa dessa eu posso aplicar, né, para ele estender a mão, mas eu iria piorar o paciente, né? Você vai piorar, porque assim, hoje ele fica assim, ele não tem a capacidade de extensora, mas ele mantém a capacidade flexora. Então, ele consegue segurar alguma coisa. Agora, se você vem, aplica uma toxina e tira ainda, além da extensora, você tira a flexora, ele vai ficar com a mão boba, não vai ter nada. Daí ele não consegue dirigir, não consegue segurar alguma... Que isso ele consegue fazer. Até eu me espantei, eu falei, nossa, mas... Ele é um empresário, ele tem uma empresa de construção, sabe, de casas, condomínios, etc. Assim. Ele falou, olha, não me atrapalha tanto, mas eu gostaria de saber se tem alguma coisa a mais que posso fazer. Eu falei, tem fisioterapia, né? Não, exato. E assim, é perfeito. Então, o meu raciocínio está certo. O raciocínio é esse mesmo. O primeiro raciocínio nosso é o raciocínio funcional. É assim, esse paciente precisa do tratamento, né? Ele não precisa do tratamento. Segundo, eu devo tratar ele? Não, se eu tratar, eu vou piorar ele. Né? Eu vou piorar ele. Tá? Então, fico muito feliz de ter conseguido despertar esse tipo de raciocínio em 3 dias. Né? Que é uma coisa... Porque você é muito didático. Você é excelente, excelente mesmo. Que bom. E uma outra questão também, você falando de enxaqueca, sabe? Porque até ontem você falou, se você aplicar aqui, cai a sobrancelha, né? Isso. Eu não sabia, porque... Olha, pense comigo aqui. Sobrancelha está bem aqui. Isso. Ela é ancorada pelo músculo frontal, que está aqui, tá bom? Então, se eu aplicar no músculo frontal muito baixo, perto da sobrancelha, olha o que o músculo frontal faz com a sobrancelha. Ele eleva ela. Isso. Então, se eu aplicar ela muito baixa, ele perde a capacidade de elevar e ela cai. E faz. Porque ele fica ancorando. Então, o que eu faço? Eu aplico mais no terço superior, porque aqui, ó, ele perde a capacidade, mas olha lá, impacta muito pouco nela. Olha lá, eu puxando o meu músculo frontal em cima e eu puxando o meu músculo frontal embaixo. Puxando em cima, quase efeito nenhum sobre a sobrancelha. Puxando embaixo, muito efeito. Então, se eu relaxo aqui, ele não derruba a sobrancelha. Se eu relaxo aqui, ele perde a ancoragem e a sobrancelha cai. Isso. Porque a gente tem paciente com enxaqueca no consultório, mas tem muita mulher que tem enxaqueca crônica, mas que aplica botox por estética. E não então, resolve. elas aplicam aqui na região temporal, sei lá onde que elas aplicam, não sei, não entendo de estética, mas até uma paciente me marcou muito, ela falando, eu fiz o meu botox agora no mês de setembro, e sabe que melhorei da minha enxaqueca? Eu fiquei com uma raiva, eu falei, não é possível, gente. Porque, geralmente, assim, tem alguns pontos que são muito semelhantes. Então, o ponto do prócero, a parte estética faz muito. A dos corrugadores do supercílio, que é o que vai fazer a elevação da sobrancelha. Então, o pessoal costuma fazer muito. E o músculo frontal. Então, esses pontos são pontos muito similares aos da estética que eles fazem. Então, pode ter, sim, um certo grau de modulação do supratroclear, do supraorbitário. Então, pode ser que tenha, sabe? Mas assim, não são os pontos, a região que nós, neurologistas, fazemos pelo tratamento, né? Os nossos pontos são pontos muito bem definidos, são 31 pontos ao redor da cabeça, então frontal, temporal, occipital, paraespinhal e trapézio. E a dose que a gente usa, então, para você ter uma ideia, a estética,
um frasco de 100 unidades, eles costumam fazer até 3 pacientes, por conta de diluição. A gente gasta numa enxaqueca 2 frascos de 100 unidades em um paciente. É bastante. Então, a dose é muito diferente. Diferente. Uhum. Isso, tá? E tem todo um protocolo a ser seguido. Inclusive, eu brinco com os alunos nas aulas presenciais, que eu participei de uma aula com o Dr. Blumenfeld, que é o que escreveu o protocolo PREMPT, junto com o Dr. Lars. Eu participei de uma aula com os dois. Uhum. E a aula com o Dr. Blumenfeld, ele me falou assim, Diego, faz para mim o protocolo PREMPT. E eu fiz o protocolo PREMPT, ele falou, tá errado. Eu falei, mas por quê, professor? Ele falou, porque o protocolo está escrito que tem que ser feito da esquerda para a direita. Você fez da direita para a esquerda. Aí eu falei, mas, professor, você acha que fazer só mudar o início, isso vai alterar o resultado? E ele, olha, pode não alterar. Mas se alterar, você não seguiu o protocolo. Não tem como você falar que foi falha do medicamento. Sim. Tem sabe? isso. Então, o pragmatismo, esse pragmatismo europeu e dos americanos, faz muita diferença. Olha, provavelmente não vai alterar. Se começar a fazer daqui para lá ou de lá para cá, fazendo os mesmos pontos, provavelmente vai ter um efeito bom. Agora, se tem que ser feito daqui para cá e você fez daqui para cá, se não funcionar, você não seguiu o protocolo. Você vai ter que fazer direito. Por quê? Aí pode ser que o protocolo esteja certo. Ok. Tá bom? Uhum. Tá bom. Obrigada. Tá, já é nada. Diego, eu ia mandar aqui no chat, mas eu não estou conseguindo abrir. Então, eu estou num ambiente muito ruidoso aqui, mas vou aqui falar um pouquinho. A gente inclusive fez lá, né? O Diego me deu a oportunidade de fazer em mim o protocolo frente. Cara, minha enxaqueca melhorou demais, que se te dar esse retorno É no verdade, WhatsApp. nós fizemos você, né, Mariandina? Eu fui o paciente modelo lá. Você foi paciente voluntário, é isso mesmo. Eu faço o Engalite, né? E aí, sim, sempre que tá acabando, fim do mês, que era o caso de agora, eu começo de novo a ter as crises. E mesmo com o Engalite, eu tava as crises. Cara, segurou muito o Botox. Assim, a toxina segurou demais. E agora, falando em relação ao consultório, eu acho que a maior dificuldade, eu acho, é alinhar a expectativa com o paciente. Porque ele chega com a ideia da toxina igual do canabidiol, que é assim, milagroso e que vai resolver tudo a sua vida. Você vai fazer aquilo lá e pronto. Eu acho que a expectativa é o que eu mais tenho dificuldade de fazer o paciente entender que, olha, não é assim, primeiro a gente vai começar com uma dose menor, vamos ajustando, vai ter que te daqui 3 meses, é um acompanhamento cíclico. Eu acho que, para mim, essa é a maior dificuldade de gerar esse entendimento com o paciente. Mas parabéns, Diego, você tá, sim, tô acompanhando tudo. Eu acho que tá me agregando muito, cara. Assim, o Que curso bom, valeu Mariandina. demais. Foi um final de semana, assim, que para mim, inclusive, me deu uma animada. Eu estava um pouco desanimada com a parte da medicina, porque a gente vê que a maioria do pessoal que fica se divulgando e tudo mais, a gente sabe que hoje em dia é muito aquela galera do charlatanismo, né? E aí, te conhecendo pessoalmente, vendo o que você faz, e assim, fazendo uma coisa correta, ética, assim, e o negócio assim, dando certo. Isso me deu uma animada, assim, de seguir nessa área que foi assim, crucial para mim, sinceramente. Que bom, Mariandina. Fico feliz. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente não tem que inventar a roda, né? A gente tem que ser ético e fazer as coisas da forma corretas. E fazendo isso, eu não tem dúvida que é um sucesso, sabe? Assim, a gente só precisa aprender como fazer. E isso aí é um caminho que, assim, aprendi de uma forma muito árdua, porque eu não tive ninguém que pegou na minha mão e foi me ensinando a fazer. Os cursos de toxina no Brasil, quando eu comecei, eu tinha que ir para fora, porque no Brasil a gente praticamente tinha poucas coisas e ninguém para me ajudar assim, a pegar na mão e ajudar a fazer, como é que eu implanto no consultório, quanto que eu cobro, quanto que eu faço isso, quanto que eu faço aquilo, esse paciente, qual que é o risco, qual que não é. Então, assim, eu acho que essa é a grande questão, sabe, Mariandina? Eu tentar ajudar, assim. Eu acredito muito no propósito da toxina botulínica como meio de reabilitação. E por isso que eu levo esse propósito para frente, sabe? O meu legado, que eu pretendo é deixar um legado sobre o uso da toxina botulínica e crescer o seu uso cada vez mais, assim, entre a população, porque eu vejo tanto que ela melhora a qualidade de vida. E você viu, você foi a própria...
voluntária no nosso curso e você mesmo percebeu o tanto que fez diferença para você numa única aplicação inicialmente, né? Acho que é isso. Gente, amanhã a gente volta. Nossa, Diego, agora falando como paciente, eu acho assim, que melhorou uns 90% da minha enxaqueca. Verdade. Olha que coisa boa. E olha que o protocolo PrEP ele promete só 50, hein? E eu sempre falei com vocês aqui na aula, você lembra? Olha, o protocolo PrEP promete 50, mas eu sempre observo mais de 75% dos meus pacientes. Uhum. Muito bom, Mariondina. Fiquei feliz com a notícia, viu? Parabéns, Valeu. Diego. Gente, voltamos amanhã para a nossa última aula da nossa sessão, tá? Amanhã nós vamos sumarizar essa seleção de pacientes para vocês saírem com essa segurança e ter esse protocolo muito bem estabelecido de seleção de pacientes na cabeça de vocês, tá bom? Agradeço mais uma vez pela presença, agradeço mais uma vez pela disponibilidade, tenho certeza que está todo mundo muito cansado, trabalhou o dia inteiro, mas dispuseram de tempinho para se dedicar a essa questão que eu tenho como legado, levar a toxina para frente. Então, muito obrigado mesmo, de coração. Até amanhã.